Amados irmãos, vamos lá então, vamos para a segunda parte da nossa lição e nós vamos falar aqui sobre perdoador ou acusador, onde o Filho de Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher que foi pega no ato de adultério. E nós vamos ver aqui qual foi o posicionamento que o Senhor Jesus tomou diante disso. Mas é importante nós entendermos que esse tipo de questionamento, ele veio pelos escribas, pelos fariseus, ele veio pelos religiosos da época, pelas pessoas que conheciam a palavra, pelas pessoas que verbalizavam a palavra de Deus no meio do povo. Então, o bispo Abner Ferreira, ele ainda coloca aqui que, infelizmente, Satanás continua usando esse mesmo artifício hoje, até dentro das igrejas, ocasionando divisões devido às suas acusações. Olha, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, eu vou pegar aqui, vai nos trazer um texto que fala-nos sobre as dissensões que ocorreram lá na igreja de Corinto. A partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. E ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele procura revelar aqui, mostrar esta atitude errônea dessas pessoas que, ao invés de dar um bom testemunho, elas estavam trazendo dissensões no meio da igreja. E uns aqui diziam que eram de Paulo, que era considerado o apóstolo dos gentios. Outros diziam ser de Apolo. Apolo era conhecido pela mensagem eloquente que ele tinha. Nós entendemos que tanto o apóstolo Pedro como também o apóstolo Paulo, eles eram ensinadores, mas Apolo, ele tinha essa veia evangelística em si, e muitos diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro, que era conhecido como o apóstolo dos judeus, ou seja, era aquela coisa, judeus que não aceitavam os gentios, gentios que acabavam se levantando contra os judeus por não ter a aceitação deles, era muito complicado. E outros que diziam, eu sou de Cristo. E eu costumo dizer que os piores eram esses. Porque esses que diziam, eu sou de Cristo, eles não aceitavam, no meu ponto de vista, ninguém. Eles se achavam melhores do que todo mundo. Você já viu aquela pessoa que às vezes vai pregar, e tem muito por aí, que ele chega em um determinado momento, ele quer trazer uma palavra mais dura para a igreja, e ele fala assim, eu vou entregar tudo porque eu não tenho compromisso com o homem. O meu compromisso é com Deus e eu vim aqui para falar a verdade. E eu fico a me perguntar, então o ministério não quer ouvir a verdade? Parece que fica uma coisa de colocar a igreja contra o ministério. A pessoa diz que não tem compromisso com o homem, mas tem compromisso com Deus. Como que a pessoa ela pode ter compromisso pode ter compromisso com Deus que ele não vê, se ele não consegue ter compromisso com o homem que está perto dele
todos os momentos. Então é uma falta de submissão. Uma pessoa que não consegue ver o ministério de uma pessoa, de um líder, de um pastor, de um evangelista, de alguém que foi colocado, sabe, pelo Espírito Santo para conduzir, sabe, a igreja naquele determinado lugar, e a pessoa ter coragem de dizer: eu não tenho compromisso com o homem. Sabe, o próprio Deus, ele dá exemplos disso. Porque a Bíblia vai falar que quando Samuel ainda era menino e estava junto com Eli, Deus, ele chamou o menino pelo nome para falar com o menino, e o menino, ele ouviu a voz de Eli. Ele foi até Eli. Ele disse: o Senhor me chamou? Ele disse: não, volte dormir. Ele ouviu novamente. Pela terceira vez, quando ele volta, Eli estranha e fala assim: olha, se te chamar de novo a voz, diga: fala que o teu servo ouve. Mas a verdade, Samuel estava ouvindo, era a voz de Eli. Porque mesmo Eli não estando muito bem com Deus na questão de governo espiritual, mas Deus respeita a hierarquia. Deus jamais passaria à frente de Eli. Então Deus estava falando com um menino, fazendo ele ouvir a voz de Eli, para que ele fosse a Eli e Eli lhe desse a orientação do que ele deveria fazer. E justamente depois da orientação, Deus revelou os seus propósitos, tanto para Samuel, como também o destino de Eli e o destino da casa de Israel. E levantou Samuel como profeta em Israel. Então nós servemos um Deus que ele deixou um exemplo, que nós devemos ser submissos, que nós devemos respeitar as autoridades e, acima de tudo, independente do cargo que nós venhamos ter, independente dos dons espirituais que nós possamos ter, mas nós fomos chamados para ser servo. O que identifica a nossa vida com Deus não é a nossa mensagem. O que identifica a nossa vida com Deus é a nossa comunhão, é o nosso serviço. E quando eu falo serviço, eu falo de ser servo, de trabalhar com o povo e respeitá-lo, de entender que quando uma pessoa cai, você tem que estar ali com a sua mão estendida para levantá-lo, para ajudá-lo, e não para jogar ele do lado de fora. Isso não é evangelho. Este evangelho que age dessa forma, ele está envelhecido e muito ruim. E nós precisamos, sabe, olhar esses exemplos e retomar o verdadeiro e o excêntrico cristianismo bíblico, que tem como referência, como o nosso exemplo singular, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, nós vivemos dias, e eu fiz algumas anotações, de pessoas que não estendem as mãos para ajudar, mas vivem atacando pedras. É só saber que alguém caiu, que ela faz julgamentos temerários, fala mal da vida da pessoa, parece que o desejo que a pessoa tem é de lançá-la para fora, e o desejo é que ela vá para o inferno mesmo. E eu pergunto, isso é cristianismo? Isso é viver uma vida cristã? Existem pessoas que agem como se nunca tivessem pecado. E independente, vamos colocar aqui o pecado de adultério, a pessoa nunca cometeu um tipo de pecado grave desse, mas não nos dá o direito de atirarmos pedras nas pessoas. Mas o nosso papel como servos de Deus é obedecer, que para mim é um mandamento que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento de Cristo Jesus sempre foi do quê? De ajudar.
Existem pessoas que querem misericórdia, mas não exercem misericórdia. Um exemplo que eu quero deixar para nós irmos adiante é o exemplo do rei Davi. Nós falamos aqui na primeira parte sobre o adultério e as consequências deste problema. Porém, a Bíblia nos fala que Natã, usado por Deus, o profeta, foi falar com Davi, porque até então tudo estava em oculto, tudo estava em secreto. E Natã então se apresenta a Davi e fala assim: olha, havia um homem rico e um homem pobre aí na cidade, e o homem rico recebeu um viajante, e ele foi preparar uma comida para ele. O homem rico tinha muitas ovelhas, o homem pobre tinha uma ovelha, mas o rico, em vez de pegar de uma de suas ovelhas, ele pegou a única ovelha que aquele homem pobre teve para preparar um jantar para o viajante que chegou na cidade. Davi, na mesma hora, ele se indignou. E ele disse assim, ó, este homem, ele é digno de morte. Quem que é esse homem? Porque ele é digno de morte. E Natã, olhando para Davi, disse, esse homem é o Senhor. Porque o Senhor pegaste a mulher de Urias, e Deus ele viu. Na mesma hora que Davi tinha dito que o tal merecia a morte, Davi caiu de joelhos com o rosto no pó, e ele disse, tenha misericórdia. Então nós nos deparamos muito com isso. Quando alguém sofre algum problema que existe a necessidade da disciplina, para que a pessoa possa se consertar com Deus, existem pessoas que querem jogar pedra. Mas quando o mesmo acontece com alguém da sua casa ou consigo mesmo, aí ele quer misericórdia. Então nós precisamos entender o seguinte, aquilo que nós queremos para nós devemos desejar para o próximo. Quando uma pessoa estiver caída, ela passou por um problema difícil, antes de nós atacarmos pedras, nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa e entendermos o que ela está passando. E dizermos para ela, meu irmão, minha irmã, aconteceu, só que Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar. E você pode contar comigo, porque eu vou estar aqui orando por você. Então, continuando aqui, nós vamos ver que o fato desse questionamento dos escribas e fariseus sobre o destino daquela mulher, Jesus estava no templo pregando. Eles levaram aquela mulher até Jesus e chamaram, interromperam o ensinamento que Jesus estava trazendo no templo. Jesus saiu para fora, todos saíram com ele. E nós vemos que havia malícia dos acusadores. Olha o que diz aqui, ó. Os escribas e fariseus maldosamente levaram a mulher flagrada em adultério ao templo onde Jesus ensinava. Aqueles homens questionaram o mestre sobre o que devia ser feito com a adúltera, já que a lei mosaica previa a morte por apedrejamento nesses casos. Aí essa parte aqui eu achei muito interessante o comentário do bispo Abner Ferreira, e eu grifei. Porque, olha, ele diz assim, ó, obviamente existia maldade na pergunta. Primeiro, a lei estabelecia que não apenas a mulher deveria ser morta, e nós vamos ver aqui, mas também o homem. E às vezes a gente escuta tantas mensagens sobre a mulher adúltera, mas ninguém coloca isso. Olha o que diz aqui, ó, Levítico capítulo 20 e o versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Mas levaram logo só a mulher. Aí, sabe, eu posso pensar, é um pensamento meu. Talvez que quando pegaram aquela mulher em adultério,
Talvez aquele homem era amigo de um desses religiosos, desses fariseus, desses escribas. Às vezes poderia fazer até parte da família de um deles. Então vamos fazer o seguinte, a gente leva a mulher, mas vamos abafar o caso. E levaram a mulher até Jesus. Segunda coisa que eu grifei aqui, olha, queriam pressionar Jesus diante do povo que ali estava. Primeiro, por quê que fizeram essa pergunta? Qual foi a pergunta? Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério e a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Por que eles fizeram essa pergunta? Primeiro, olha o que o bispo Abner Ferreira coloca. Se ele concordasse com o apedrejamento, ele poderia ser acusado de ir contra as autoridades romanas ao aplicar uma punição com morte sem considerar o processo romano. Ele estava indo contra a lei de Roma. E ele poderia ser acusado. Era tudo que os fariseus e os escribas queriam, porque eles queriam achar uma forma de matar Jesus. Segundo, caso perdoasse a mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. E aí o que é que Jesus faz? E é por isso que vem essa pergunta, acusador ou perdoador? E aí nós vamos falar sobre o exemplo que ele deixa para nós. E a Bíblia vai nos fazer entender aqui no versículo de número 7 do Evangelho de João, capítulo 8, onde está essa história do encontro de Jesus com esta mulher adúltera, que foi levada pelos fariseus e escribas, que Jesus ele disse assim, olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E automaticamente nós encontramos aqui a manifestação da graça. Jesus ele veio e ele cumpriu toda a lei, mas com o cumprimento da lei, ele também veio manifestar uma nova dispensação, a dispensação da graça, que significa um favor imerecido. Por quê? Porque a lei era isso, era olho por olho e dente por dente. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus, ele não diz para matar, para não ir contra a lei de Roma, e ele também não absolve, ou seja, ele não vai contra a lei de Moisés, mas ele manifesta o tempo da graça. É lindo isso, é extraordinário a maneira como Jesus ele age, a maneira como Jesus ensina. Ele simplesmente diz, quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E eles, entendendo que tinham falhas, que tinham pecados, eles começaram a deixar as pedras, os novos, os de meia idade, os anciãos, todos que queriam apedrejar. E começaram a ir embora, ao ponto de ficar só Jesus e a mulher. E acredito que aqueles que andavam com Jesus, que não estavam com pedras nas mãos. E Jesus, olhando para ela, ele diz, aonde estão aqueles que te condenavam? E quando ela olha ao redor, ela diz, foram todos embora. E Jesus disse, então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Lá no Evangelho, olha, de João, deixa eu ver se é isso mesmo, no capítulo de número 12, isso, versículo 47 e 48, vai nos fazer entender o porquê que Jesus teve essa atitude de não condenar aquela mulher.
E isso é uma lição que o Senhor deixa para nós. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 12, 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Salvar. A palavra salvação significa promover livramento de morte. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ele estava dizendo, quem há de julgar o homem é a palavra que eu tenho pregado. Porque o homem, ele pode até não querer receber o Senhor Jesus, mas quando ele se depara com a palavra, ele sabe que a palavra de Deus, ela é verdadeira no que diz. Ele sabe que a palavra de Deus, ela confronta a sua vida e automaticamente a sua alma sente sede e fome das coisas de Deus. Porque, como eu sempre digo, o homem tem um vazio dentro de si, que por mais que ele procure as coisas do mundo para satisfazer, mas ele não consegue. Ele sempre precisa de mais. Pelo simples fato de que a única maneira do homem ter o vazio dentro dele preenchido é ele recebendo Deus. Porque, como muitos dizem, o vazio que está dentro do homem é do tamanho de Deus. Só Deus é que pode preencher o vazio do homem e trazer sobre ele uma alegria permanente. E assim a gente termina aqui a segunda parte dessa lição. Profundo isso, né? Deus abençoe os irmãos.